Novos segredos sobre como o dinheiro pode trabalhar a seu favor. Em um mundo onde o dinheiro detém grande influência e significado, não é de admirar que inúmeros indivíduos se vejam cativados por sua natureza enigmática. Estamos no limiar de uma jornada transformadora, uma jornada que desvendará o propósito e o impacto do dinheiro em nossas vidas, iluminando suas verdades ocultas e nos guiando em direção a uma nova compreensão de riqueza e prosperidade. Bem-vindo ao novo segredo sobre como o dinheiro funciona para você. Através das páginas desta profunda exploração, embarcaremos em uma busca para decifrar a intrincada dinâmica das finanças, inspirando-nos na sabedoria atemporal encontrada nas Escrituras do Antigo Testamento. No capítulo de abertura, o enigma do dinheiro, desvendando o propósito e o impacto, confrontamos a natureza desconcertante do dinheiro, examinando seu fascínio e limitações inerentes. Descobrimos que a busca incessante da riqueza é um esforço oco, como expresso em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama a riqueza nunca está satisfeito com sua renda. Isso também não tem sentido. Ao entender o verdadeiro propósito e o impacto do dinheiro, podemos traçar um caminho em direção à abundância e realização genuínas. Com base nessa base, mergulhamos na história de Adão e Eva no capítulo 2, Adão e Eva, o paradoxo de uma maldição e uma bênção oculta. Aqui exploramos o profundo paradoxo do dinheiro. Uma maldição que nos sobrecarrega com labuta e conflitos, mas uma bênção oculta que tem potencial transformador. Por meio de Gênesis 3:17-19, obtemos insights sobre as complexidades de nosso relacionamento com a riqueza, reconhecendo que tanto suas bênçãos quanto seus desafios moldam nossa jornada. Ao longo dos capítulos subsequentes, desvendamos um segredo após o outro, cada um lançando luz sobre uma faceta diferente do reino financeiro. De O Poder da Caridade, uma força vivificante. Capítulo 3, A Desvendando o Verdadeiro Caminho para a Abundância. Capítulo 7. Navegamos pelo terreno da sabedoria financeira, tecendo princípios antigos e insights contemporâneos para guiar nossa compreensão. Esta jornada não está isenta de desafios. No capítulo 17, o desafio de hoje, tiramos força de Josué 1h09. Não vos ordenei? Sede fortes e corajosos. Não temais. Não desanimeis, pois o Senhor, vosso Deus, estará convosco onde quer que vás. Munidos dessa resiliência, enfrentamos os obstáculos que impedem nosso crescimento financeiro, abraçando uma perspectiva renovada que nos capacita a navegar pelas complexidades do mundo moderno. Em última análise, este livro serve como um roteiro para redescobrir nosso propósito no campo das finanças. No capítulo 18, Uma Mensagem ao Mundo, redescobrindo nosso propósito, ouvimos o chamado para estender nossa influência além do ganho pessoal, reconhecendo nosso papel na criação de um mundo mais equitativo e próspero. Isaías 49:6 nos lembra de nossa responsabilidade. É uma coisa muito pequena para que sejais meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta as de Israel que guardei. Farei também uma luz para os gentios, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Ao nos aproximarmos do capítulo final, a mensagem do céu para hoje, uma nova perspectiva. Somos convidados a abraçar uma mudança de paradigma em nossa compreensão da riqueza. Isaías 55.
8:9 nos encoraja a transcender nossas limitadas perspectivas humanas e alinhar nossos pensamentos e ações com o divino. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Nas páginas que se seguem, viajaremos juntos, descascando as camadas de complexidade que encobrem o reino do dinheiro. Obteremos novos insights, desafiaremos velhas crenças e embarcaremos em uma exploração transformadora de nossa relação com a riqueza e a prosperidade. Cada capítulo fornecerá uma lente única através da qual podemos examinar os mistérios do dinheiro, valendo-nos da sabedoria antiga e verdades atemporais para iluminar o caminho à frente. Ao longo deste livro encontraremos histórias poderosas, ensinamentos profundos e conselhos práticos que moldarão nossas perspectivas e guiarão nossas ações. Da importância da doação de caridade ao impacto de nossos esforços e ao significado de nos envolvermos com Deus em questões de prosperidade. Descobriremos os princípios que sustentam uma vida de abundância financeira e propósito. Além disso, abordaremos os desafios e dificuldades comuns que muitos enfrentam em sua jornada financeira. Com os insights de Provérbios e outras escrituras, exploraremos conselhos práticos para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e descobriremos a sabedoria de confiar no Senhor de todo o coração. Na terra dos relacionamentos e da família, exploraremos a intersecção das finanças e da sabedoria, entendendo como os princípios do conhecimento, da compreensão e dos tesouros raros podem criar uma casa harmoniosa e próspera. À medida que nos aproximamos dos capítulos finais, vamos nos aprofundar em temas profundos, como a vida após a morte, a sabedoria que vem com a idade e o problema com o trabalho. Vamos nos envolver em uma conversa com Deus, buscando sua orientação e descobrindo as grandes e insondáveis coisas que ainda não sabemos. Finalmente enfrentaremos os desafios do nosso mundo contemporâneo, descobrindo como a coragem, a força e uma perspectiva renovada podem nos capacitar a causar um impacto significativo na sociedade. Novos segredos sobre como o dinheiro funciona para você é mais do que apenas um livro, é uma jornada transformadora em direção à sabedoria financeira, propósito e abundância. Ele convida você a abrir sua mente, expandir seus horizontes e abraçar uma nova compreensão do dinheiro que transcende apenas a riqueza material. Você está pronto para embarcar nessa jornada? Vamos mergulhar nas páginas que se seguem, enquanto descobrimos os novos segredos que mudarão para sempre como o dinheiro funciona para você. Enigma do dinheiro, desvendando o propósito e o impacto. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama a riqueza nunca está satisfeito com sua renda. Isso também não tem sentido. Você já parou para refletir sobre a natureza desconcertante do dinheiro? Parece que apenas os seres humanos estão enredados nessa complexa teia de aquisição de riqueza, enquanto os animais simplesmente vagam em busca de sustento. Por que estamos sobrecarregados com a necessidade de educação, treinamento e atividades de trabalho intermináveis? Tudo para garantir os meios para uma refeição e evitar a fome? Esse sistema parece cruel e incomum, nos instigando a explorar além da superfície e desvendar o verdadeiro mistério por trás da existência do dinheiro.
Se dermos um passo atrás e refletirmos, pode-se questionar por que tal configuração está em vigor. Nosso foco não deveria estar em empreendimentos mais nobres em vez dessa busca incansável pela sobrevivência? Nosso sustento não deveria estar prontamente disponível, libertando-nos para buscar aspirações maiores? Infelizmente, a realidade é que passamos a maior parte de nossas vidas nos preparando para empregos que nos concedem os recursos financeiros necessários para satisfazer nossas necessidades básicas e prevenir a fome. É uma realidade surpreendente, que nos leva a questionar a lógica por trás desse sistema aparentemente irracional. O dinheiro, ao que parece, governa o mundo e dita a nossa própria sobrevivência. Mas fica a pergunta: por que esse sistema peculiar persiste? À medida que nos aprofundamos nesse assunto, outro aspecto peculiar emerge. Trabalhamos 6 dias por semana, ansiando por aquele dia de descanso. Não é top-ave? Não deveria ser o contrário. Com um dia de trabalho a dar-nos o luxo de 6 dias de descanso? Movimentos em todo o mundo defendem uma semana de trabalho de 4 dias, reconhecendo a necessidade de uma abordagem mais equilibrada e harmoniosa da vida. No entanto, é fundamental lembrar de um alerta em meio à nossa busca por conforto e segurança financeira. Embora o dinheiro possa proporcionar conveniência, uma existência mais confortável e possibilidades expandidas, ele não foi projetado para ser a fonte da verdadeira felicidade. É aí que muitos tropeçam e caem na armadilha de depender do dinheiro para sua felicidade, apenas para se verem desiludidos e afundando na depressão. O dinheiro pode dar conforto, mas não pode oferecer satisfação duradoura. Pode ser emocionante possuir uma grande soma de dinheiro, sentindo uma onda de confiança, mas a verdadeira felicidade não é encontrada ao seu alcance. Então, por que estamos enredados nessa intrincada teia de atividades financeiras e caminhos complexos que levam a um mero sanduíche? A resposta está na essência da nossa humanidade. É através desse sistema complicado que Deus nos encoraja a interagir, a nos conectar com indivíduos que de outra forma nunca encontraríamos. Ela nos obriga a sair de nossas cavernas isoladas e reconhecer nossa interdependência mútua. Em essência, o dinheiro facilita uma existência humana mais profunda. Em vez de nos fixarmos apenas nos ganhos monetários que acumulamos, devemos mudar nossa perspectiva. Considere as pessoas que encontramos, as conexões que formamos e as oportunidades que surgem de nossas transações financeiras. Há algo a ser aprendido, dado ou recebido por meio dessas interações. Existe a chance de tornar o mundo um lugar melhor engajando-se com compradores, vendedores, clientes e empregadores? Ao redirecionar nosso foco para esses aspectos, abraçamos uma existência mais significativa e gratificante. O mistério do dinheiro é profundo e seus efeitos são de longo alcance. Ao embarcarmos nessa exploração, não percamos de vista a verdadeira essência do ser humano. É através de nossas interações, nossas experiências compartilhadas e nossa capacidade de impactar aos outros que encontramos riqueza genuína. Então, em vez de nos fixarmos apenas em ganhos monetários, vamos abrir nossos corações e mentes para as conexões profundas e o potencial transformador que está além da busca ilusória da riqueza. 2. Adão e Eva, o paradoxo de uma maldição e uma bênção oculta. Gênesis 3, 17-19, Maldito é o chão por causa de vós,
Através da labuta dolorosa você comerá comida dela todos os dias de sua vida. Ele produzirá espinhos e cardos para você, e você comerá as plantas do campo. Pelo suor de sua testa você comerá sua comida até que você retorne ao chão, já que dela você foi tirado, porque pó és e pó voltarás. Vamos nos aprofundar no antigo conto de Adão e Eva e explorar a intrigante questão: seu ato de comer a maçã foi realmente uma maldição ou escondeu uma bênção oculta? À primeira vista, as consequências de suas ações parecem ser uma maldição. O castigo por participar da árvore do conhecimento era trabalhar e suar para fazer pão, simbolizando a necessidade de trabalho e encontrar emprego. Parece pesado e indesejável, semelhante a uma maldição. No entanto, após um exame mais atento, descobrimos um profundo paradoxo. Uma bênção oculta disfarçada na aparente maldição. Considere o seguinte: se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido, o conceito de dinheiro existiria? Como teriam ocorrido nossas interações e trocas? Superficialmente pode parecer que suas ações condenaram a humanidade a uma vida de trabalho e labuta incessante. No entanto, sob a superfície surge uma nova realidade, que nos obriga a interagir uns com os outros. Não podemos mais simplesmente existir como seres solitários no idílico jardim do Éden, arrancando frutos das árvores sem um cuidado. Agora somos chamados a nos envolver com nossos semelhantes, a dar, receber e ajudar aos outros de várias maneiras. Embora seja verdade que essa nova exigência de trabalho e interação possa ser vista como um fardo, ela carrega em si as sementes de bênçãos profundas. A necessidade de se envolver com outras pessoas cria oportunidades de conexão, colaboração e troca de ideias e recursos. É por meio dessas interações que descobrimos nossa humanidade compartilhada, a profundidade de nossa interconexão e nossa capacidade de causar um impacto positivo na vida uns dos outros. Imagine um mundo onde permanecemos eremitas, dependentes unicamente das ofertas abundantes da natureza. Sim, pode parecer atraente em sua simplicidade, mas nos negaria a riqueza da conexão humana, o crescimento que surge da colaboração e a alegria das experiências compartilhadas. Ao abraçar a necessidade de trabalho e interação, desbloqueamos o potencial de crescimento pessoal e coletivo, bem como a capacidade de contribuir significativamente para a vida dos outros. Assim, descobrimos que a maldição imposta a Adão e Eva contém em si uma bênção oculta, uma bênção que nos impulsiona para uma vida enriquecida por relacionamentos, apoio mútuo e a oportunidade de criar um mundo mais vibrante e interconectado. Ao refletir sobre o conto de Adão e Eva, somos lembrados de que nossa jornada neste mundo complexo envolve um delicado equilíbrio. Embora a exigência de trabalho e interação possa ser desafiadora e exigente, ela também nos apresenta o imenso potencial de crescimento pessoal, realização e criação de uma sociedade mais harmoniosa. Então vamos abraçar a natureza paradoxal dessa história antiga e reconhecer a bênção escondida dentro da maldição. Que possamos navegar pelos meandros do trabalho e da interação com sabedoria, compaixão e uma profunda compreensão do profundo valor que reside em nossa experiência humana compartilhada. 3. O poder da caridade, uma força vivificante. Provérbios 19h17. Quem é bondoso para com os pobres empresta ao Senhor, e Ele os recompensará pelo que fizeram.
Dentro dos ensinamentos está um versículo profundo que afirma que a caridade tem o potencial de salvar a vida do doador. Essa noção levanta a questão: o que há de caridade que detém um poder tão extraordinário, na medida em que o mero ato de doação pode ser transformador, até mesmo salvador de vidas? Quando contemplamos a essência da caridade, percebemos que ela vai além de um simples ato de generosidade. Fazer caridade implica oferecer um pedaço de si mesmo, um sacrifício altruísta que tem um significado imenso. Imagine ter apenas $1 restante, e ainda assim optar por doá-lo. Nesse momento, você não está apenas se despedindo de seus recursos financeiros, mas está dando um fragmento de sua própria vida. É um ato que simboliza entregar sua sobrevivência para o bem maior. Em troca desta oferta altruísta, há uma profunda reciprocidade. Ao dar a vida por meio de atos de caridade, você se abre para receber a vida de várias formas. Embora nem sempre se manifeste de maneiras dramáticas, como ser salvo de danos iminentes ou morte, o princípio permanece o mesmo. Cada $1 dado carrega o potencial de ser o seu último, pois cada investimento desse $1 representa uma parcela significativa de sua vida. Engloba as horas de vigília, o trabalho, o treinamento, o esforço para adquirir aquele $1. Em essência, torna-se uma representação de sua existência. No entanto, é crucial fazer aqui uma distinção. A caridade não deve ser movida apenas pela expectativa de ganho pessoal. O poder transformador da caridade está na pureza do ato em si, no desejo genuíno de causar um impacto positivo e elevar os outros. É através dessa intenção altruísta que a verdadeira essência da caridade se realiza, permitindo que a força vivificante flua livremente. A caridade tem o potencial de criar mudanças profundas, não apenas na vida daqueles que a recebem, mas também no coração e na alma dos próprios doadores. Cultiva compaixão, empatia e uma compreensão mais profunda de nossa interconexão como seres humanos. Através de atos de caridade, construímos pontes de apoio e amor, fomentando um senso de unidade que transcende os bens materiais. Assim, ao refletirmos sobre o imenso poder da caridade, lembremo-nos de sua natureza transformadora. Ao abraçar a oportunidade de doar desinteressadamente, desbloqueamos a força vivificante dentro de nós mesmos e criamos um efeito cascata de mudança positiva no mundo. Que nossos atos de caridade sejam guiados pela compaixão e pelo desejo genuíno de elevar os outros, enriquecendo nossas próprias vidas no processo. 4. Existência x Viver, abraçando o poder da contribuição. Eclesiastes 3, 12-13. Sei que não há nada melhor para as pessoas do que serem felizes e fazerem o bem enquanto vivem, para que cada um deles coma e beba, e encontre satisfação em toda a sua labuta. Este é o dom de Deus. Uma distinção clara surge quando exploramos os conceitos de existir e viver. Não é apenas uma questão de semântica, mas sim um profundo contraste com implicações significativas. A existência, em sua essência, refere-se à ocupação do espaço físico. Cientificamente falando, é o ato de ocupar espaço, fato inegável. Quando existimos, reivindicamos nosso território, afirmando nossa presença e afirmando a propriedade. Este espaço é meu, proclamamos, valorizando a nossa posição de primeiro ocupante. Em um sentido extremo, a noção de existência pode levar à intolerância, à falta de vontade de compartilhar espaço.
remete à história de Caim e Abel, que apesar de terem o mundo inteiro à disposição, não conseguiram conviver harmoniosamente. Seus egos se avolumavam, dificultando a possibilidade de compartilhar espaço e recursos. Tudo foi ampliado naqueles tempos. Existir significava proteger ferozmente nosso espaço, repelindo qualquer intrusão. Essa necessidade profunda de preservar nossa existência muitas vezes leva a um sentimento de angústia existencial, um mal-estar que permeia nosso ser, deixando-nos às voltas com o propósito e o significado de nossa presença. Além disso, a existência requer certos recursos para a sobrevivência: comida, bebida, abrigo, calor e muito mais. A mera existência é uma luta constante para suprir essas necessidades básicas, garantindo nossa continuidade dia após dia. No entanto, quando todas as nossas exigências são atendidas, quando temos tudo o que precisamos para sustentar nossa existência, o que realmente realizamos? O ciclo se repete, desprovido de realização. Pode ser desanimador, levando à introspecção e à busca de propósito. A questão de por que estamos aqui, o anseio por algo além da mera existência, assola nossas mentes. Por outro lado, o viver transcende o reino da existência. Engloba o impacto que causamos no mundo ao nosso redor. Ele pergunta: que efeito nossa existência tem sobre os outros? A essência do viver está na contribuição. É através de nossa presença, ações e contribuições que encontramos validação e propósito. A vida não é apenas sobre satisfazer nossas próprias necessidades. Trata-se de dar e fazer uma diferença positiva na vida dos outros. A distinção fundamental, portanto, reside na natureza contrastante da existência e do viver. A existência exige, procura satisfazer as suas próprias necessidades e guarda o seu espaço. Pode tornar-se oneroso e desgastante, levando à autoabsorção e, em última análise, à insatisfação. Por outro lado, viver é abraçar nossa capacidade de contribuir, de doar desinteressadamente e de criar um impacto significativo. É através de uma vida de doação que descobrimos a realização, o propósito e a verdadeira essência de nossa existência. Antes de embarcarmos na jornada de ganhar a vida, acumular riquezas ou buscar o sucesso material, é essencial reconhecer que não podemos funcionar apenas como criaturas necessitadas. Abraçar uma vida de contribuição e altruísmo abre caminho para uma existência mais significativa, que transcende os limites do ganho pessoal e deixa uma marca positiva, duradoura no mundo. Então vamos nos esforçar para ir além da mera existência e abraçar o poder transformador do viver. Que possamos encontrar consolo em nossa capacidade de contribuir, tocar vidas e criar um mundo mais compassivo e conectado. Ao fazer isso, descobrimos um senso de propósito que ultrapassa em muito as limitações da mera existência. 5. A interação da necessidade, Deus e a humanidade. Salmo 52.10 Porque todo animal da floresta é meu, e o gado de 1000 montes. Ao contemplar nossa existência, surge uma pergunta intrigante. Deus precisa de nós ou precisamos de Deus? Mudar nossa perspectiva para nos vermos como criaturas necessárias pode trazer uma transformação profunda, que alivia os sentimentos de depressão e impregna nossas vidas de propósito. Então vamos nos aprofundar nessa indagação e explorar a interação da necessidade entre Deus e a humanidade. Alguns podem argumentar que Deus,
sendo todo-poderoso e todo-suficiente, não exige de nós. Eles postulam que Deus possui tudo e nada falta. No entanto, consideremos uma perspectiva diferente. Em vez de nos concentrarmos apenas nas necessidades pessoais de Deus, podemos abordar a questão do ponto de vista do plano de Deus. O plano de Deus, englobando o desejo de que este mundo se torne um lugar piedoso, realmente precisa de nós. Se Deus sozinho fizesse este mundo piedoso, ele deixaria de ser o mesmo mundo que habitamos. Ele se tornaria o céu. Em vez disso, Deus anseia que a terra incorpore a piedade por meio de nossos esforços imperfeitos, falíveis e ao mesmo tempo genuínos. A natureza falha da humanidade permite a expressão genuína da piedade, à medida que navegamos por nossas capacidades limitadas e tropeçamos no caminho da justiça. Assim, tornamo-nos indispensáveis para a realização do plano de Deus. Portanto, a resposta para a pergunta se Deus precisa de nós ou precisamos de Deus está na interdependência entre os dois. O plano de Deus depende de nós, nossas ações, nossas escolhas e nosso compromisso de tornar este mundo um lugar mais divino. Nossa contribuição é vital para manifestar a visão de Deus de uma terra piedosa. É importante reconhecer que nosso papel nessa interação vai além de ser necessário por Deus. Nós, como seres humanos, também precisamos de Deus. Nossa necessidade de Deus decorre de um desejo de nos conectarmos com o divino, de buscar orientação, consolo e realização espiritual. Ao reconhecer nossa dependência de Deus, abrimos-nos a uma compreensão mais profunda de nosso propósito e a um profundo senso de realização. Trata-se, portanto, de uma relação simbiótica em que ambas as partes desempenham papéis cruciais. O plano de Deus depende de nossa participação, e nosso anseio espiritual nos atrai para o divino. Ao abraçar essa interação, descobrimos o imenso valor de nossa existência e o potencial transformador dentro de nós. Então reconheçamos o significado da nossa parceria com Deus. Ao nos engajarmos ativamente no cumprimento do plano de Deus infundindo piedade no mundo, encontramos propósito, significado e senso de responsabilidade compartilhada. Simultaneamente, ao reconhecer nossa necessidade de Deus, embarcamos em uma jornada espiritual que nutre nossas almas e aprofunda nossa conexão com o divino. Que possamos abraçar essa interdependência e reconhecer o extraordinário potencial dentro de nós para cocriar um mundo mais piedoso. Através de nossas ações, guiados por nossa fé, contribuímos para uma tapeçaria maior, um mundo onde o divino e o humano convergem em harmonia. 6. A profunda diferença entre riqueza e pobreza. Provérbios 22h02. Os ricos e os pobres têm isto em comum: o Senhor é o Criador de todos eles. Vamos explorar o contraste gritante entre aqueles que são ricos e aqueles que lutam para sobreviver. Se você se encontra na posição afortunada de ter acumulado riqueza substancial ou nas circunstâncias desafiadoras da pobreza, há uma percepção significativa a ser obtida ao entender o impacto nas pessoas que você encontra. Para aqueles que entraram em uma quantidade substancial de dinheiro, seja por herança, seu próprio trabalho duro ou até mesmo pura sorte, é essencial refletir sobre os conselhos que ofereceríamos. Devemos considerar também aqueles que experimentaram os efeitos adversos da riqueza repentina, como os ganhadores de loterias cujas vidas foram prejudicadas.
Na verdade, a única consequência profunda de ser rico ou pobre está no fato de que isso o coloca em contato com diferentes conjuntos de pessoas. O círculo de indivíduos com quem você interage varia de acordo com suas circunstâncias financeiras. Esse posicionamento, seja rico ou pobre, serve a um propósito dentro do plano maior de Deus. Se você se encontra em um estado de pobreza, é porque você deve se envolver e causar um impacto sobre os indivíduos que residem dentro desse reino. O significado de sua pobreza está nas conexões que você forma e na influência potencial que você tem sobre aqueles em circunstâncias semelhantes. Abrace esse chamado e reconheça que suas dificuldades financeiras são um caminho para servir ao próximo. Por outro lado, se você é rico, é porque seu propósito está em afetar a vida daqueles que habitam um estrato diferente. Olhe além do mero acúmulo de riqueza e observe para onde seus recursos financeiros o levam. Observe os acontecimentos que se desenrolam em sua vida, pois na busca da riqueza, você pode tropeçar em um propósito mais profundo e significativo. Considere um cenário em que você encontre alguém que pareça visivelmente angustiado. Instigado por sua intuição, você pergunta sobre seu bem-estar, descobrindo que eles estão lidando com um problema significativo. Com uma sugestão gentil, uma mão amiga, ou simplesmente oferecendo encorajamento, você tem o potencial de transformar sua visão e talvez até salvar uma vida. Tais casos ilustram o imenso poder que você possui para causar um impacto positivo. No entanto, não devemos interpretar esta perspectiva como implicando que aqueles que se encontram na pobreza devem resignar-se às suas circunstâncias sem se esforçarem por melhorias. É crucial reconhecer o desejo de mudança e a aspiração de melhorar a situação. Aceitar a própria sorte na vida não implica complacência, mas sim abraçar o momento presente e utilizá-lo como plataforma de crescimento e conexões significativas. Em última análise, a chave está em reconhecer que suas circunstâncias financeiras, sejam ricas ou pobres, não são incidentes isolados. Eles fazem parte de uma tapeçaria mais ampla, intrinsecamente tecida dentro do grande plano de Deus. Ao entender o propósito por trás de seu estado atual e procurar ativamente causar um impacto positivo nas pessoas ao seu redor, você se torna um instrumento de intenção divina. Portanto, olhe além dos limites superficiais da riqueza e da pobreza. Abrace a profunda influência que você tem sobre os outros e permita-se ser guiado pelas correntes da jornada da vida. Ao seguir o caminho onde suas circunstâncias financeiras o levam, você pode cumprir seu papel único no desígnio maior de Deus e contribuir para a melhoria do mundo ao seu redor. 7. Desvendando o verdadeiro caminho para a abundância. Provérbios 10h22. A bênção do Senhor traz riqueza, sem penoso trabalho por ela. A riqueza genuína e o verdadeiro contentamento estão intimamente ligados. A essência de ser verdadeiramente rico está em encontrar contentamento com a situação atual. No entanto, isso implica uma sentença de prisão perpétua de complacência, onde a luta por mais é desencorajada. Ou pode-se buscar ativamente aspirações mais elevadas e ainda alcançar riqueza real. Aprofundemo-nos nessa sabedoria. A proclamação dos sábios. Quem é rico? Aquele que se contenta com a sua sorte, pode parecer inicialmente desencorajar a ambição e o crescimento. Se o contentamento é equiparado à riqueza, então lutar por mais torna-se desnecessário.
No entanto, essa perspectiva fica aquém de toda a verdade, pois a busca de objetivos e aspirações mais elevados é parte integrante de tornar-se verdadeiramente rico. Para entender esse conceito, é preciso distinguir entre contentar-se e contentar-se com a mediocridade. Simplesmente estar contente sem um impulso de melhoria nunca levará à verdadeira riqueza. Se alguém está inteiramente satisfeito com seu estado atual, a motivação para expandir e progredir diminui. Uma pessoa que permanece contente dentro de sua zona de conforto nunca experimentará uma riqueza genuína. Portanto, a declaração dos sábios não deve ser vista como uma isca e tática de troca. Não se trata de proclamar que a verdadeira riqueza está na complacência ou em aceitar a pobreza fingindo estar contente. Tal interpretação careceria de honestidade e clareza. Em vez disso, é um chamado para reconhecer que a riqueza real se estende além dos bens materiais e depende de quão habilmente se lida com sua abundância. Considere indivíduos que possuem grande riqueza. Alguns acham que suas riquezas melhoram sua qualidade de vida, enquanto outros ficam sobrecarregados por sua riqueza. O que distingue os verdadeiramente ricos dos miseravelmente ricos? É a capacidade de se contentar com sua vida, não apenas com seu dinheiro. A verdadeira riqueza está em dominar a arte de lidar com a riqueza, mantendo o contentamento com as bênçãos e oportunidades que a vida apresenta. Infelizmente, ganhos repentinos de riqueza, como vitórias na loteria ou heranças inesperadas, podem representar desafios. A abruptidade da aquisição de riqueza substancial muitas vezes priva os indivíduos do tempo necessário para se adaptarem às suas novas circunstâncias. Eles podem se encontrar lutando para se adaptar, levando a uma sensação de desconexão de sua vida anterior. Esta nota de advertência é particularmente relevante para aqueles que entram em grande riqueza sem tê-la ganho. Riquezas imerecidas e não merecidas podem agir como um veneno, perturbando o equilíbrio e o contentamento que se busca. É por isso que a felicidade derivada da riqueza não está enraizada no dinheiro em si, mas sim na satisfação derivada do trabalho honesto e árduo. Encontrar alegria em um dia de trabalho honesto é a chave para a felicidade genuína. É o processo de ganhar e merecer que traz contentamento, e não a mera acumulação de riqueza. Quando alguém recebe mais dinheiro do que sente que ganhou, pode experimentar uma euforia temporária, mas muitas vezes é ofuscada por um sentimento de descontentamento interior. O verdadeiro contentamento escapa-lhes, pois não é o dinheiro que garante a realização duradoura. Olhando para as figuras exemplares do passado, aquelas reverenciadas como modelos, descobrimos sua abordagem da riqueza não conquistada. Quando a fortuna sorriu para eles inesperadamente, eles prontamente compartilharam suas bênçãos com os outros, reconhecendo que não era verdadeiramente deles. Esse ato de doar riquezas não conquistadas foi um reconhecimento de que sua verdadeira riqueza era derivada do que eles haviam ganhado e merecido. Em resumo, o segredo para se tornar verdadeiramente rico está em abraçar o contentamento com as circunstâncias atuais enquanto persegue objetivos e aspirações mais elevados. Contentamento não equivale à complacência, nem defende se contentar com menos. Pelo contrário, é a capacidade de encontrar satisfação na jornada de crescimento pessoal e as recompensas que decorrem do merecimento e do ganho. Ao alinhar nossa perspectiva com essa sabedoria,
podemos navegar pelas complexidades da riqueza e experimentar a abundância genuína em nossas vidas. 8. Fascínio pelos ricos. Provérbios 13h07. Uma pessoa finge ser rica, mas não tem nada. Outro finge ser pobre, mas tem grande riqueza. Na verdade, é uma questão complexa quando se trata de nossa admiração pelos ricos. Tendemos a tê-los em alta consideração por seu sucesso financeiro e, ao mesmo tempo, muitas vezes damos peso às suas opiniões com base em sua riqueza. No entanto, se eles perdessem uma parcela significativa de sua fortuna, ainda valorizaríamos sua perspectiva? Isso levanta questões sobre nossos valores e crenças sociais. Quando examinamos de perto esse fenômeno, torna-se evidente que as pessoas não têm necessariamente inveja do dinheiro em si. Em vez disso, muitas vezes invejam a confiança que indivíduos ricos exalam. Indivíduos ricos tendem a irradiar um senso de segurança, e é essa autoconfiança que desperta admiração. Da mesma forma, as pessoas também invejam a felicidade que muitas vezes acompanha o sucesso financeiro. Se alguém pudesse experimentar o mesmo nível de felicidade sem o dinheiro, seria perfeitamente aceitável. Portanto, não é apenas a riqueza que gera nossa admiração e ciúme. Em vez disso, nos sentimos atraídos por indivíduos que falam com confiança, mesmo que sua experiência não esteja relacionada à sua riqueza. Isso também pode ser observado em outros domínios, como quando alguém publica um livro. De repente, eles são considerados especialistas em vários assuntos não relacionados à sua obra literária. Isso mais uma vez enfatiza que não é o livro ou o dinheiro em si que nos cativa, mas sim a confiança que eles demonstram. Na verdade, todos nós poderíamos beneficiar de um aumento da confiança. A confiança é uma qualidade que tem apelo universal e pode impactar positivamente nossas vidas. Assim, nossa admiração pelos ricos não está centrada apenas em sua condição financeira, mas na confiança que eles incorporam. Se pudermos cultivar esse mesmo nível de confiança dentro de nós mesmos, independentemente de nossa riqueza monetária, seria um ativo valioso. Em resumo, o fascínio em torno dos ricos é multifacetado. Embora o sucesso financeiro possa inicialmente cativar nossa atenção, é a confiança que eles possuem que realmente nos fascina. Devemos nos esforçar para reconhecer o significado da confiança em nossas próprias vidas e trabalhar para cultivá-la, pois ela tem o potencial de transformar nossas interações e experiências. 9. Conselhos para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Provérbios 3, 5, 6. Confiai no Senhor de todo o vosso coração e não vos apoiai no vosso próprio entendimento. Em todos os teus caminhos te submete a Ele, e Ele endireitará os teus caminhos. Vamos mudar nosso foco para o outro lado do espectro, onde os indivíduos estão lutando para sobreviver. É evidente que assistir a este vídeo captura os desafios reais que eles enfrentam. Eles recebem cartas assustadoras de empresas de cartão de crédito, sobrecarregadas com dívidas. Se alguém em tal situação batesse à sua porta em busca de conselhos, e não de uma esmola, como você responderia? É fundamental abordar esse assunto com cautela. As razões por trás das dificuldades financeiras de alguém podem variar muito. Se nos fixarmos nos aspectos errados, corremos o risco de exacerbar sua miséria. Evite o impulso de perguntar: por que você não consegue um emprego? Tal pergunta pode não ser produtiva porque, na realidade,
as circunstâncias de alguém podem ser muito mais complexas. Woody Allen contou com humor uma anedota sobre como sua vida brilhou diante de seus olhos durante uma experiência de quase morte, mas as memórias que apareceram não tinham relação com sua própria existência. A questão é que nossas vidas são únicas e pessoais, e a noção de ter a vida errada não é verdadeira. Sua vida é só sua, e nunca é errada para você. Quando uma pessoa que enfrenta dificuldades financeiras olha para alguém mais abastado e se pergunta: essa não deveria ser a minha vida? É crucial reconhecer que a vida de cada pessoa segue seu próprio caminho. Não é uma questão de um indivíduo rico tomar seu lugar ou empurrá-lo para fora de sua posição de direito. Eles têm sua própria jornada, assim como você tem a sua. Olhe além da medida superficial de riqueza e considere os elementos que moldam sua vida, as pessoas com quem você interage e os problemas com os quais lida. Estes são distintos e significativos, e contribuem para o seu sentimento de pertencimento. Lembre-se, se você fosse feito para ser rico, esse seria o seu chamado. No entanto, seu propósito está em outro lugar por enquanto. É importante reconhecer que a sorte pode mudar. Os ricos podem tornar-se pobres e os pobres podem tornar-se ricos. Isso significa que você cumpriu uma função e um propósito específicos dentro de suas circunstâncias atuais. À medida que a vida progride, você pode fazer a transição para diferentes carreiras, encontrar novas oportunidades e interagir com uma gama diversificada de indivíduos. Quando chegar a hora de uma mudança, ela será guiada por um plano superior. Portanto, nunca guarde ciúmes da vida alheia, pois isso não serve para nada. Em conclusão, ao aconselhar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, é essencial abordar a situação com empatia e compreensão. Reconhecer a jornada única em que cada pessoa está, enfatizando o significado de suas próprias experiências de vida e as conexões que elas promovem. Ao abraçar as circunstâncias atuais e focar no crescimento pessoal e no propósito, os indivíduos podem encontrar realização e navegar em seu caminho com resiliência e otimismo. 10. Determinação da adequação do esforço. Provérbios 14h23. Todo trabalho árduo traz lucro, mas a mera conversa leva apenas à pobreza. Quanto esforço é suficiente? É preciso trabalhar até tarde da noite, sacrificando outros aspectos da vida, para demonstrar a Deus que está se esforçando ao máximo? Há um ditado bem conhecido que desaconselha simplesmente trabalhar mais, mas incentiva o trabalho mais inteligente. Trabalhar de forma mais inteligente implica utilizar o tempo de forma eficiente, em vez de prolongar as horas de trabalho dia e noite. O simples aumento da quantidade de tempo de trabalho não resulta em uma embarcação maior. Em vez disso, pode levar a uma desordem dentro de si mesmo. Considere a analogia de abrir uma loja maior. Inicialmente, ao abrir uma loja maior, há uma oportunidade natural para que as bênçãos fluam. No entanto, chega um momento em que a loja maior atinge sua capacidade máxima. Nesta conjuntura, não é eficaz passar mais horas tentando forçar bênçãos adicionais na loja. A loja chegou ao seu limite e por mais esforço que seja feito dentro de seus limites, o resultado não mudará significativamente. Por exemplo, digamos que você ganhava R$100.000 por ano em uma loja pequena. Agora você expandiu e está ganhando R$500.000 por ano. No entanto, esse é o máximo que você pode alcançar dentro da loja atual.
Se sua aspiração é se tornar um milionário, você deve mudar seu foco para abrir uma rede de lojas em vez de tentar acumular mais dentro de um único estabelecimento. Em resumo, a chave está em trabalhar de forma mais inteligente, não necessariamente trabalhando mais ou investindo horas excessivas. Reconheça quando um determinado empreendimento atingiu sua capacidade e explore caminhos alternativos para o crescimento e o sucesso. Ao tomar decisões estratégicas e otimizar seus esforços, você pode criar oportunidades para maiores bênçãos e alcançar seus objetivos desejados. 11. Envolver-se com Deus em questões de prosperidade. Deuteronômio 8:18. Lembrai-vos, porém, do Senhor, vosso Deus, pois é Ele que vos dá a capacidade de produzir riqueza, e assim confirma a sua aliança, que jurou aos vossos antepassados como é hoje. Expandir continuamente a embarcação trabalhando incansavelmente em uma loja dia e noite não é a solução. Em vez disso, quando for o momento certo, deve-se preparar-se para receber bênçãos maiores, ampliando seu vaso. Mas seria inapropriado alguém negociar com Deus, afirmando que se alcançasse maior sucesso financeiro, seria capaz de contribuir mais para a caridade e se engajar em empreendimentos mais virtuosos? Essa é a abordagem correta? Não é aconselhável fazer acordos com Deus, pois Ele sempre ultrapassa nosso entendimento. Em vez disso, é importante manter a intenção de que, à medida que adquirimos mais, também compartilhamos mais. Essa mentalidade não envolve fazer um acordo ou estabelecer condições com Deus, mas sim reconhecer que dar é uma obrigação inerente. Não é um acordo ou negociação contratual. Portanto, abstenha-se de fazer promessas específicas, pois somos aconselhados a não fazê-lo quando alcançamos a riqueza. Como rabino na comunidade, raramente sou abordado com questões ou preocupações financeiras. No entanto, quando os indivíduos procuram conselhos, o tema comum geralmente gira em torno de encontrar harmonia e equilíbrio em suas vidas, em vez de se concentrar apenas em questões financeiras. É essencial lembrar que nosso relacionamento com Deus não é baseado em transações ou barganhas. Em vez disso, trata-se de reconhecer as nossas responsabilidades e abraçar os princípios da generosidade e da partilha. Ao manter uma mentalidade de dar e cumprir nossas obrigações, podemos navegar pelos desafios financeiros da vida com integridade e encontrar a verdadeira realização em nossa jornada espiritual. 12. Conselhos financeiros e de vida para casais e famílias. Provérbios 24:3. 4. Pela sabedoria se constrói uma casa e pelo entendimento se estabelece. Através do conhecimento, suas salas estão cheias de tesouros raros e belos. Quando se trata de aconselhamento financeiro para casais e famílias, é importante abordar não apenas a questão superficial do dinheiro, mas também a dinâmica subjacente e as relações dentro da família. Nunca se trata simplesmente do dinheiro em si. Um princípio fundamental a ser lembrado é que se um homem está se esforçando para ganhar a vida, ele deve garantir que sua esposa seja feliz. Afinal, Deus lhe fornece riqueza não só para si, mas também para o bem-estar de sua esposa e família. Se há desarmonia dentro da família, se sua esposa não é solidária, torna-se desafiador receber as bênçãos destinadas a toda a unidade familiar. Em essência, um homem deve priorizar a felicidade e o apoio de sua família.
Tem havido discussões entre as famílias sobre a apreensão de expandir sua família devido aos custos associados às mensalidades das escolas particulares. Alguns indivíduos podem hesitar em ter mais filhos por medo do aumento dos encargos financeiros. No entanto, essa linha de pensamento é contraproducente e derrotista. É fundamental entender que essa perspectiva é equivocada. Em vez de vê-lo como um fardo, deve-se abraçar a crença de que Deus provê para a família de acordo com suas necessidades. Se você é um casal que planeja se casar, não faria sentido pedir dinheiro para sustentar 10 filhos antes mesmo de começarem sua jornada juntos. Confie que Deus proverá as necessidades da família à medida que ela cresce. Embora as considerações financeiras sejam essenciais, é igualmente importante cultivar uma mentalidade de fé, confiança e responsabilidade. Ao se concentrar na construção de uma família forte e unida, abraçar as bênçãos que vêm com cada etapa da vida e confiar na provisão de Deus, casais e famílias podem navegar pelos aspectos financeiros de suas vidas com uma perspectiva positiva e resiliente. 13. Life depois da morte. Jó 19, 25-26. Sei que o meu Redentor vive, e que por fim estará na terra. E depois que minha pele tiver sido destruída, ainda em minha carne, verei a Deus. Life After Death é um tema que prende a atenção de milhões de pessoas, e continua a nos intrigar ano após ano. É fascinante refletir sobre o que nos espera além dos limites de nossa existência mortal. Apesar da inevitabilidade da morte, por que nutrimos o medo coletivo dela? Essa curiosidade e medo persistiram ao longo da história, não apenas em tempos de pandemia como a atual situação da Covid-19. Se você está interessado em explorar o conceito de vida após a morte, há um anseio universal de entender o que acontece depois que falecemos. Para onde nossas almas caminham? Que experiências nos esperam no reino além? Vale a pena contemplar, especialmente porque os bens materiais, incluindo dinheiro, não têm significado nesse reino transcendental. 14. Sabedoria com a idade. Provérbios 16h31. Os cabelos grisalhos são uma coroa de esplendor. Ela é alcançada no caminho da justiça. Costuma-se dizer que com a idade vem a sabedoria, e há alguma verdade nessa afirmação. À medida que as pessoas envelhecem, elas tendem a obter uma compreensão mais profunda do que realmente importa na vida. Eles começam a apreciar a importância de deixar um legado significativo e ser necessário para os outros. No entanto, nem sempre todos percebem esse significado à medida que envelhecem. Alguns indivíduos ainda podem priorizar atividades superficiais ou não compreender o valor de seu impacto sobre os outros. Curiosamente, a pandemia de Covid-19 trouxe um despertar coletivo e incutiu sabedoria, não apenas em indivíduos mais velhos, mas em pessoas de todas as idades. A pandemia obrigou-nos a enfrentar a nossa mortalidade e a reavaliar as nossas prioridades. Ela nos lembrou da fragilidade da vida e da importância da conexão humana, deixando um impacto duradouro em nossas perspectivas. Diante da pandemia, a ideia de deixar um legado e ser necessário ganhou um significado maior. Ele destacou a necessidade de empatia, compaixão e fazer uma diferença positiva no mundo. Assim, embora a sabedoria com a idade seja um fenômeno comum, ela não se limita apenas aos idosos.
As circunstâncias atuais proporcionaram uma oportunidade para pessoas de todas as idades obterem insights valiosos e reavaliarem o que realmente importa na vida. 15. O problema com o trabalho e uma sugestão brilhante. Eclesiastes 2, 22-23, que recebem as pessoas por toda a labuta e esforço ansioso com que trabalham debaixo do sol. Todos os seus dias o seu trabalho é tristeza e dor, mesmo à noite suas mentes não descansam. Isso também não tem sentido. Acredito ser relevante discutir a questão do retorno ao ambiente de trabalho tradicional e os problemas associados a ele. Muitas pessoas não querem voltar aos negócios normalmente porque o ambiente de trabalho se tornou tóxico e desumano. A ganância prevalecente, a competição intensa e o estresse excessivo levaram à dependência generalizada de medicamentos anti-estresse e ansiolíticos. Este modo de viver é insustentável e prejudicial para o nosso bem-estar. É evidente que não devemos regressar a esse sistema. Considere um cenário em que uma empresa tenha cerca de 100 funcionários. Atualmente, todos os funcionários devem trabalhar de 9 a 5, o que muitas vezes resulta em perda de tempo. Se fossemos perguntar ao CEO da empresa se eles ganhariam menos dinheiro se seus funcionários trabalhassem das 9 às 3, ou mesmo saíssem ao meio-dia, a resposta provavelmente seria não. Então, por que mantê-los no trabalho por mais horas? Ao proporcionar horas excessivas, a produtividade tende a diminuir à medida que as pessoas se tornam menos focadas e tendem a procrastinar, achando que têm tempo de sobra. Na realidade, se os funcionários recebessem apenas 3 horas de trabalho focado, eles poderiam alcançar o mesmo nível de produtividade e gerar a mesma quantidade de receita. Por conseguinte, seria sensato implementar uma nova abordagem. Os funcionários poderiam trabalhar por 3 horas focadas, fazer uma pausa para o almoço e, em seguida, se reunir para debater ideias sobre como melhorar sua comunidade. Uma vez que eles já concluíram seu trabalho e ganharam seu dinheiro, eles podem dedicar seu tempo restante para causar um impacto positivo. Afinal, esses funcionários são indivíduos capazes, criativos e inteligentes que podem contribuir para seu bairro, comunidade, congregação ou até mesmo para o mundo. Essa mudança de mentalidade transformaria o ambiente de trabalho, promovendo um senso de propósito e colaboração, em vez de uma corrida de ratos gananciosa e feroz. Esta brilhante sugestão se alinha com o conceito de maneiras realistas de reduzir os custos das mensalidades, como discutimos anteriormente. Por exemplo, uma grande empresa de contabilidade poderia alocar parte de seus recursos para ajudar as escolas a gerenciar suas finanças de forma mais eficiente. Essa colaboração não impactaria significativamente as operações da empresa, mas beneficiaria muito a organização comunitária. Essa ideia já foi implementada com sucesso no setor imobiliário, onde uma empresa com quem conversei dedicou horas aos funcionários para contribuir com projetos comunitários. Surpreendentemente, isso não teve nenhum impacto negativo em seus negócios, e seus funcionários apreciam o valor de retribuir. Ao adotar essa abordagem, ir trabalhar não seria mais visto como um fardo mundano. Em vez disso, seria reconhecido como um empreendimento nobre que traz realização e felicidade além das recompensas monetárias. É uma ideia que remodela a percepção do trabalho e explora nosso desejo inato de fazer uma diferença significativa no mundo.
16. Uma conversa com Deus. Jeremias 33, 3. Chama-me e eu te responderei e te direi coisas grandes e insondáveis que não conheces. Nesta intrigante conversa com Deus, um homem expressa sua frustração, alegando que não tem vida devido ao seu trabalho implacável e lutas financeiras. Buscando uma mudança, ele implora a Deus que lhe conceda uma vida que vale a pena ser vivida. Deus, em resposta, se engaja em um diálogo instigante. Deus faz uma proposta perguntando ao homem se ele realmente não tem vida. O homem hesita, percebendo que possui certas coisas. Deus continua, sugerindo que se o homem lhe der os $20 que ele tem atualmente, ele lhe dará uma vida. O homem pondera a situação, preocupado em como pagaria gasolina para seu carro se doasse seu dinheiro. Deus, percebendo a posse de um carro pelo homem, propõe que o homem também lhe dê o carro junto com os $20. Em troca, ele lhe dará uma vida. O homem então levanta a questão do deslocamento para o trabalho sem carro. Deus reconhece o trabalho do homem, sugerindo que ele abra mão do emprego e do carro, juntamente com os $20, e em troca, Deus lhe concederá uma vida. À medida que a conversa avança, o homem fica preocupado com os pagamentos de sua hipoteca se desistir de seu emprego. Deus, reconhecendo a casa do homem, sugere que ele entregue a casa, o emprego, o carro e os $20, prometendo-lhe proporcionar uma vida. No entanto, o homem expressa preocupação com o bem-estar de sua família sem um lar. Deus reconhece a família do homem e propõe que ele também lhe dê a família, a casa, o emprego, o carro e os $20. Em troca, Deus lhe garante que ele receberá uma vida. Aceitando a oferta de Deus, o homem concorda em entregar todos os seus bens. Em resposta, Deus graciosamente lhe fornece os $20, um carro, um emprego, uma casa e uma família. O homem finalmente percebe que estava correndo atrás das coisas erradas, negligenciando a vida que já tinha. Ele vinha perseguindo atividades materialistas em vez de apreciar e valorizar a vida que tinha, que girava em torno de sua família. A lição de Deus é clara. Para encontrar a verdadeira realização, é preciso priorizar e valorizar a vida que já possuem, incluindo os relacionamentos e responsabilidades que trazem significado e propósito. Este conto instigante serve como um lembrete de que a busca de uma vida significativa não está em posses externas ou trabalho incessante, mas em reconhecer e nutrir a vida que já temos, englobando o amor, conexões e compromissos que a tornam realmente digna. 17. Desafio de hoje. Josué 1h09. Não vos ordenei? Sede fortes e corajosos. Não temais, não desanimeis, pois o Senhor, vosso Deus, estará convosco onde quer que vás. No desafio atual que enfrentamos, as mulheres têm ingressado cada vez mais no mercado de trabalho, não apenas por razões financeiras, mas devido ao seu cansaço de assumir as responsabilidades de uma família monoparental. Os homens, infelizmente, muitas vezes priorizaram suas carreiras em detrimento de serem participantes ativos da vida familiar. Essa situação persiste há algum tempo, com as mulheres tolerando-a sob a suposição de que ela exemplifica os homens sustentando suas famílias, uma noção que parecia admirável. No entanto, tornou-se evidente que a carreira dos homens tem precedência sobre seus compromissos familiares, fazendo com que a família se torne um incômodo ou aborrecimento. Quando suas esposas entram em contato durante o dia,
Os homens respondem com uma atitude de desdém, indicando que eles estão muito preocupados com o trabalho para cuidar de assuntos familiares. Como consequência, as esposas perceberam que estão essencialmente sozinhas na gestão da família. Eventualmente, elas tomam a decisão de que se seus maridos não contribuírem ativamente para a unidade familiar, elas também não. Recusam-se a aceitar a existência de uma dinâmica familiar monoparental. Em resposta, eles optam por se juntar ao mercado de trabalho também. Infelizmente, em sua busca por equilíbrio e estabilidade, ambos os parceiros esquecem que têm suas próprias vidas além do âmbito do trabalho e da família. Seu foco torna-se centrado apenas na mera sobrevivência, levando a uma sensação predominante de tristeza e desolação, ofuscando a verdadeira essência do viver. Esta situação contemporânea põe em evidência a necessidade de uma reavaliação das prioridades e de um renovado apreço pela própria vida. Exige um esforço consciente para encontrar um equilíbrio harmonioso entre trabalho, família e realização pessoal. Em vez de se fixarem apenas nas exigências da existência, os indivíduos devem lembrar-se de cultivar uma existência significativa e vibrante. Isso implica reconhecer a importância de manter conexões, nutrir relacionamentos e encontrar alegria tanto no trabalho quanto na vida familiar, recuperando um senso de propósito e redescobrindo a riqueza de viver. Podemos superar esse desafio e criar uma vida mais gratificante e equilibrada para nós mesmos e nossas famílias. 18. Uma mensagem para o mundo, redescobrindo nosso propósito. Isaías 49, 6. É uma coisa muito pequena para que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta as de Israel que guardei. Farei também uma luz para os gentios, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Muitas vezes nos orgulhamos de proclamar que introduzimos o monoteísmo no mundo há milhares de anos. Embora essa tenha sido de fato uma conquista significativa, devemos nos perguntar: o que temos feito ultimamente? Sim, é verdade que a idolatria não é mais prevalente, e o princípio do monoteísmo é amplamente aceito. Pode haver interpretações diferentes entre várias religiões, mas a crença central em um Deus permanece intacta. Então, o que mais podemos oferecer? Como povo escolhido, temos a responsabilidade de ser luz para as nações. Nós fornecemos os 10 mandamentos, e eles estão registrados na Bíblia para todos seguirem. Mas é hora de se aprofundar na mensagem que o mundo realmente precisa ouvir. Considere o seguinte: o único Deus em que cremos, o Criador de todo o universo, tem um profundo investimento em sua criação. Pense nisso. Quando ele existia sozinho no início, tudo era perfeito. Ele não tinha queixas, exigências ou acusações de crueldade. Então, por que ele embarcou na criação do mundo? Deve haver uma razão convincente, um interesse impulsionador que faça tudo isso valer a pena para ele. Infelizmente, ficamos tão preocupados com nossas próprias necessidades e desejos que negligenciamos o grande investimento de Deus. Nosso relacionamento com Ele tornou-se unilateral, vazio de conexão verdadeira. Quando servimos a Deus, devemos estar oferecendo algo que Ele só pode receber de nós, estabelecendo assim um relacionamento genuíno. Mas nossa abordagem atual é interesseira, semelhante a um casamento conturbado. Precisamos mudar nossa perspectiva e reconhecer que estamos aqui em uma missão para cumprir o plano de Deus, para atender às suas necessidades para este mundo.
Não somos apenas seres necessitados que buscam assistência constante dele. Tudo o que fazemos, seja trabalhar, comer 3 vezes ao dia ou nos envolver em tarefas diárias, faz parte de seu desígnio divino. É um pedido dele, não nosso. Em vez de fazer eternamente exigências a Deus, pedindo a Ele que nos ajude, guie e ame, devemos adotar uma abordagem mais nobre. Devemos acordar todos os dias com a pergunta: o que posso fazer pelo mundo de Deus? O que Ele precisa de mim? Entender que somos necessários, não necessitados, pode transformar nossa mentalidade e elevar nosso propósito. Vamos abandonar as tendências narcísicas que se infiltraram em nosso relacionamento com Deus. Concentrando-nos em cumprir seu plano, podemos realmente servi-lo. Descobriremos que nossas necessidades se tornam secundárias, pois não escolhemos essa existência em primeiro lugar. Pelo contrário, estamos aqui porque Deus precisa de nós para desempenhar o nosso papel na sua sinfonia divina. Abraçando essa perspectiva, podemos embarcar em uma jornada profunda de propósito e significado, transcendendo nossos próprios desejos de contribuir para algo maior do que nós mesmos. 19. A mensagem do céu para hoje. Uma nova perspectiva. Isaías 55, 8, 9 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. No reino do cristianismo de hoje, há uma mudança em direção a uma piedade viva em vez de um foco apenas nas questões celestiais. A noção de descartar este mundo em favor de um paraíso distante evoluiu. Essa mudança é evidente entre os cristãos novos, pois eles não anseiam mais por ir para o céu. A noção de esperar ansiosamente a entrada no céu não ressoa com eles. Eles não possuem nenhuma inclinação para isso. Mas por que essa indiferença em relação ao céu? Ao considerar a vida após a morte, o céu é retratado como um lugar de conforto e aposentadoria, onde os deveres terrenos são completados e recompensados. No entanto, essa noção não se alinha com os desejos dos cristãos novos. Eles não buscam aposentadoria, em vez disso, eles se esforçam para serem produtivos, ativos e com propósito, contribuindo constantemente para o plano divino de Deus. Portanto, a mensagem do novo cristianismo torna-se clara. Em vez de se fixar em alcançar o céu ou contemplar suas recompensas, a ênfase está em trazer a presença de Deus aqui na terra. O foco muda do desejo de um paraíso sobrenatural para a manifestação ativa da graça e dos ensinamentos de Deus em nossas vidas diárias. Nessa perspectiva, até mesmo as almas que residem no céu são descritas como ansiosas por retornar à terra, pois é aqui que toda ação, crescimento e realização ocorrem. Eles estão cientes de que a Terra é um lugar de tremenda oportunidade e potencial, onde as pessoas podem participar ativamente do plano de Deus e causar um impacto significativo. Assim, a mensagem do novo cristianismo ressoa com a ideia de redirecionar nossa atenção para longe de um foco exclusivo no céu, e em vez disso mergulhar no presente, trazendo o amor, a compaixão e os ensinamentos de Deus para a nossa existência terrena. Ao fazer isso, abraçamos um caminho de propósito e significado, encontrando realização em contribuir ativamente para a realização do plano divino de Deus na Terra. Conclusão.
Em conclusão, New Secrets About How Money Works for You apresenta uma jornada instigante para entender a riqueza, o propósito e nosso relacionamento com Deus. Ao longo do livro, exploramos vários tópicos, da natureza misteriosa do dinheiro ao significado da caridade, das lutas do trabalho à sabedoria que vem com a idade. Descobrimos que a verdadeira riqueza não está apenas nos bens materiais, mas em alinhar nossas vidas com um propósito mais profundo e abraçar uma compreensão holística da riqueza. O livro desafia as noções convencionais de riqueza e nos convida a explorar o poder transformador de abraçar uma vida cheia de significado, compaixão e contribuição. Ao mergulhar na narrativa de Adão e Eva, questionamos se a riqueza é uma maldição ou uma bênção oculta, percebendo que é nossa perspectiva e intenção que moldam seu impacto em nossas vidas. O Conselho para Ricos e Pobres lançou luz sobre o fio condutor que nos une a todos, a necessidade de conexão genuína, empatia e o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. Ao longo destas páginas contemplamos o verdadeiro significado do trabalho, reconhecendo que ele não deve ser um fardo, mas uma plataforma para fazer uma diferença positiva no mundo. A noção de fazer acordos com Deus nos desafiou a repensar nosso relacionamento com o divino, lembrando-nos que é servindo a um propósito maior que encontramos a verdadeira realização. O livro também aborda as complexidades das relações pessoais e financeiras, oferecendo conselhos valiosos para casais e famílias que buscam harmonia e prosperidade. Exploramos o conceito de vida após a morte, lembrando-nos da natureza eterna de nossas almas e da importância de viver uma vida com propósito no presente. À medida que envelhecemos, a sabedoria se torna um ativo valioso, levando-nos a reavaliar nossas prioridades e nos concentrar em deixar um legado significativo. Também reconhecemos a necessidade de uma mudança de paradigma no local de trabalho, defendendo uma abordagem mais equilibrada e orientada por propósitos que beneficiem não apenas os indivíduos, mas também a comunidade em geral. Em uma conversa poderosa com Deus, fomos lembrados de nosso papel como co-criadores em seu plano, exortando-nos a transcender nossos desejos egocêntricos e abraçar um propósito mais nobre de servir a sua criação. O desafio de hoje está em reconhecer nosso próprio significado e contribuição, bem como perceber que o céu não é um paraíso distante, mas um chamado para trazer ativamente a presença de Deus para nossas vidas e a vida dos outros. Ao concluirmos essa jornada transformadora, somos lembrados da mensagem para o mundo, nossa responsabilidade de causar um impacto positivo, de ser a mudança que desejamos ver. Ao adotar uma nova perspectiva sobre riqueza, abraçar a compaixão e viver com propósito, desvendamos os segredos para nos tornarmos verdadeiramente ricos em todos os aspectos de nossas vidas. Que este livro sirva de luz orientadora no seu caminho para descobrir o verdadeiro significado da riqueza, e que ele o inspire a embarcar em uma jornada de transformação pessoal, generosidade e busca de uma vida bem vivida.